evitar cometer um erro que está lá na fonte da matéria. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Xavier. Sou professora de Direito Administrativo e Direito Constitucional, especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo do estado de Minas Gerais há mais de 9 anos. E eu tô aqui para transformar a sua forma de estudar com a ferramenta correta. Essa aqui é a ferramenta correta, de forma a otimizar o seu tempo de estudo. Eu quero que você alcance melhores resultados, a aprovação em menos tempo. Vocês sabem que a professora analisou todas as questões dos últimos 7 anos, respondeu essas questões, classificou essas questões e encontrou quais são os pontos mais cobrados. De forma, gente, que meu texto é fininho, mas responde a todas as questões dos últimos 7 anos. Então, minha primeira dica de hoje, antes de falar da questão, antes de resolver a questão é: façam o download gratuito do capítulo que está disponível para vocês do Manual da Aprovação de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, de Direito Penal. Esses capítulos, gente, eles têm pouquíssimas páginas, só o que é cobrado. Poucas páginas que respondem a qualquer questão dos últimos 7 anos. Use essa ferramenta que está gratuita aí para vocês, para que vocês possam acelerar o seu estudo, para que você possa aí otimizar o seu tempo. Testa e me conta o que você achou. Testa! Agora eu vou pra questão. Mas antes da questão, não posso esquecer, gente, tô aprendendo aqui a ser youtuber. Antes da questão, já curte esse vídeo, já comenta. Eu quero saber o que você tá achando desse projeto. Professora, um projeto de uma questão por dia tá me ajudando demais. Me conta, eu vou responder o seu comentário. Eu preciso dessa força, gente, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor. Ativa as notificações e o sininho para que todo dia você receba. Olha, chegou um vídeo novo da prof com questão comentada. Nossa, de graça. Vou lá agora. Tá bom, gente? Só ativa as notificações. Vamos pra questão de hoje? Vamos lá que essa questão é fonte de muitos erros, viu? Vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá, gente. Questão de hoje, 2017, Banca CESP, analista judiciário. Pessoal, o direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública. Sendo esse o ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Fonte. De onde vêm as regras do direito administrativo? De onde? Letra A. Lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Letra B. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. Letra C. Costumes, jurisprudência e doutrina. Letra D. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes. Letra E. Lei em sentido estrito, jurisprudência e doutrina. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Demora muito não, viu, gente? Demora muito não. Questão fácil, de decoreba. E aí, gente, responderam? Resposta letra A. Lei em sentido amplo, em sentido estrito, jurisprudência, costumes e doutrina. São as fontes do direito administrativo. De onde vêm as regras do direito administrativo? Vamos falar de cada uma delas? Vamos lá. Pessoal, vocês sabem que o Estado só faz o que a lei autoriza. O Estado só pode fazer o que a lei permite. Então, enquanto eu, Gabriela, posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei permite. Ou seja, a lei é uma fonte muito importante do direito administrativo. Claro que é uma fonte muito importante. A lei é uma fonte primária do direito administrativo. Agora, quando fala em lei em sentido amplo e lei em sentido estrito, cabe uma diferenciação. Lei em sentido amplo, gente, está abrangendo todas as espécies normativas, Constituição, legislativas e normativas. Constituição Federal, lei complementar, lei ordinária, inclusive os atos normativos infralegais. O que é um ato normativo infralegal? Ato normativo está normatizando algo. Infralegal está abaixo da lei, sim. O ato normativo, gente, ele é editado pelo próprio Poder Executivo para fins de clarificar, facilitar, complementar ali um conteúdo legal, uma lei, um dispositivo legal. Essa é a função do ato normativo. Professora, mas se o próprio executivo edita o ato normativo, o próprio executivo tem que obedecer aquele ato normativo, Sim. Por isso que quando eu falo em lei em sentido amplo, eu estou considerando aí todas as espécies legislativas, Constituição, lei complementar, lei ordinária e também os atos normativos infralegais.
Prof, me dê um exemplo de um ato normativo infralegal. Gente, nós sabemos que no Código Penal está lá previsto a proibição, a vedação, né? Que é crime exportar, importar, comercializar drogas. Drogas. Mas, prof, o que é droga? Tá lá no Código Penal, né? A definição, quais são as substâncias que são entendidas como droga? Não, gente. Não tá no Código Penal. Tá onde, professora? Em um ato normativo editado pelo Poder Executivo. Esse ato normativo que estabelece quais são as substâncias que são entendidas como droga. Por isso que a gente fala que aquele dispositivo, né, do Código Penal é uma norma penal em branco, que carece de uma complementação. Prof, por que essa complementação, né? Por que essa definição é feita mediante ato normativo? Porque o ato normativo, gente, é mais fácil de ser editado, né? Não tem tanta burocracia, não tem um processo legislativo que deve ser seguido, né? Ele é mais simples, mais ágil. E a gente sabe que todo dia surge uma nova droga, não é verdade? Não é um problema? Todo dia surge uma nova droga. Então, pensando nisso, né, esse ato normativo complementa, clarifica, facilita a aplicação daquele dispositivo legal, definindo quais são as substâncias que são entendidas como droga. Beleza? Entendeu? Agora, prof, e lei em sentido estrito? Pessoal, lei em sentido estrito, eu tô falando das espécies o quê? Legais, correto? Beleza. A lei em sentido amplo, né, é a única fonte primária do direito administrativo. Única fonte primária, porque nós sabemos que o Estado só faz o que a lei autoriza. Beleza. Outra fonte, prof. Pessoal, a doutrina. A doutrina é uma fonte secundária do direito administrativo. A doutrina é o conjunto de estudos sobre a matéria de direito administrativo. Conjunto de estudos, né? A própria prof produziu uma doutrina, não é verdade? Isso influencia de forma secundária a produção de normas do direito administrativo? Os estudos sobre aquela matéria influenciam? Claro que influenciam. Essa é uma fonte secundária. Outra fonte secundária é a jurisprudência. O que é a jurisprudência? Pessoal, a jurisprudência é o conjunto, né, de decisões que foram emanadas pelo Poder Judiciário, pelos juízes, né? Quando eles estavam ali decidindo aquela lide, naquele processo. Beleza. Só que tem um ponto importante. A decisão de um juiz isolado em um processo, ela atinge a quem? Atinge as partes, né? Se eu te processei, o juiz foi lá e tomou uma decisão, aquela decisão atinge a você e a mim, correto? Ela não gera efeitos vinculantes e não gera efeitos erga omnes perante a terceiros que são alheios ao processo. Não gera, beleza. Essa é a regra. Entretanto, em algumas decisões de mérito, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade, ou quando eu estou falando de uma súmula vinculante, eu tenho decisões que vão gerar efeitos erga omnes perante a todos. E eu quero falar hoje com vocês especificamente sobre a súmula vinculante. Pessoal, em conformidade com o artigo 103A da Constituição Federal, a Corte Suprema do Judiciário, tá lá no topo do Judiciário, o STF, pode, mediante provocação ou de ofício, editar uma súmula vinculante que vai tratar sobre matéria constitucional, mediante aprovação de 2/3 dos membros do STF. Prof, você falou aí muita coisa, me explica isso aí. Gente, vamos dizer que existem aí vários processos judiciais sobre uma mesma questão. Cada juiz está adotando um tipo de posicionamento, está tomando uma decisão diferente. Cada juiz pensa de um jeito, né, gente? Cada um está tomando um tipo de decisão e isso está ocasionando um problema. A cada dia há mais processos sobre aquilo ali, estão sendo ajuizados mais processos. E tá havendo uma multiplicação de lides, multiplicação de processos. Meu Deus do céu, já tem tanto processo no judiciário, imagina essa situação. Uma multiplicação louca. E aí o STF fala assim, opa, para tudo. Vamos editar uma súmula vinculante, né? Tá tendo muito alvoroço em torno dessa questão. Vamos estabelecer um entendimento único. Essa súmula vinculante, olha o nome, vinculante, ela vincula. Uma vez que o STF, né, editou aquele entendimento que deve ser seguido mediante a aprovação de 2/3 dos membros do STF, uma vez que ele fez isso, aquela súmula, aquele entendimento, vincula. Vincula quem? Todos os outros juízes, quando estiverem decidindo algum processo que envolve aquela questão, vão ter que seguir o entendimento da súmula. Vinculou os juízes. Mas além disso, gente, a súmula vinculante vincula também a administração pública. A administração pública vai ter que seguir aquele entendimento da súmula. Gente do céu! Então, peraí, prof.
Eu entendi que a jurisprudência é uma fonte secundária do direito administrativo, né? A decisão de um juiz ali isolada influencia de forma secundária a produção das regras do direito administrativo. Beleza. Mas, prof, a súmula vinculante, ela é um pouco mais importante. Ela é um pouco mais importante, né? Porque ela vincula a própria administração, que tem que seguir aquele entendimento. Por isso que a gente fala, gente, que a súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. Ela é um pouco mais importante do que uma mera jurisprudência, beleza? E por fim, eu quero falar com você sobre os costumes. Os costumes também vão influenciar de forma secundária e indireta, é lógico, a produção de normas do direito administrativo. Essas fontes vocês não podem ir para a prova sem deixar de saber. Muito fácil. Lei, única fonte primária. Jurisprudência, doutrina, costumes, fontes secundárias, mas sabendo que a súmula vinculante, a gente fala que ela é mais importante do que uma mera fonte secundária. É uma fonte principal ou direta. Beleza? Matou essa questão? Tá gostando, gente? Tá entendendo tudo? Vocês estão vendo que a prof vai revisar com vocês quase tudo da matéria? Vou mostrar pra vocês como que isso é importante, olha só. Fonte do direito administrativo, tá vendo que tá em verde, gente? A lei em sentido amplo é a fonte mais cobrada. E é mole, é muito fácil. Tá bom? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí desse projeto. Comenta nesse vídeo. Eu quero muito comentário nesse vídeo. Eu vou responder. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.